Olá, meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de atualidades aqui do Fox Concursos com a professora Carla Kurz. E hoje, depois de uma série de aulas dando notícias ruins, nós vamos falar sobre algo positivo. Pois é, você que deve estar aí meio borocochô, já mais de um ano de pandemia, já desesperado, está esperando na fila para conseguir ser vacinado, enfim. Pois é, hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante, na verdade, várias coisas interessantes que a pandemia acelerou ou que ela nos trouxe de uma forma positiva. Você fala para a professora Carla, tem como tirar algo positivo de tudo isso? Pois é, né? Então nós vamos aqui, a gente vai decidir juntos se conseguimos ou não conseguimos algo positivo com a pandemia. Então a nossa aula é sobre as inovações de 2020 e uma nova era tecnológica. Vamos falar sobre isso na aula de hoje. Então é com muito prazer que eu te convido, inclusive, para fazer parte da nossa equipe inteira aqui ao lado dos nossos principais canais de comunicação, seja o YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, Twitter, LinkedIn, ou seja, o Fox Concursos está em todas as redes sociais e você consegue assistir aulas como essa e várias outras aulas de outras disciplinas também pelos nossos canais, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre o nosso assunto. Com base nas tendências mercadológicas detectadas em 2020 e já refletidas agora em 2021, é sim possível afirmar que o futuro tecnológico está mais próximo do que muita gente imagina. Tá? Então, em 2020, a necessidade de aceleração tecnológica, você viveu isso com certeza em algum momento ou por algum motivo, né, ou em algum aspecto da sua vida, mas o fato é que vivemos uma aceleração tecnológica. Inclusive, seria legal se você escrevesse aqui nos comentários qual foi a sua experiência de aceleração tecnológica que a pandemia entregou para você. Tá? Mas, enfim, isso aconteceu, né, se espalhou pelo mundo, e enquanto céticos em relação a algum benefício que a pandemia possa ter nos trazido, nós não podemos negar que ao longo de meses, né, aí em isolamento, as pautas tecnológicas puderam avançar em campos que até então eram resistentes à tecnologia, notadamente na área da medicina e da educação fundamental. Tá? Então essas duas áreas aí realmente sofreram grandes evoluções, que eram áreas que ainda tinham resistência com relação a essa inserção no mundo digital. Né? Bom, tanto é que a Forbes, no dia 18 de agosto de 2020, já tinha publicado, olha, as 10 maiores transformações digitais de 2020, essas conclusões após pandemia. Na verdade, pós-pandemia ainda não tivemos, né? Mas enfim, né? Bom, voltando na questão da educação e da medicina, caso não fossem os aparatos e os avanços tecnológicos conquistados até 2020, certamente o abismo econômico e social seria maior do que o imaginado e do que a gente já viveu até aqui, tá? Bom, então assim, em um ano não muito distante, tá? Nós pudemos, né, notar aí que depois de uma crise, há uma força sobrepujando os mercados econômicos, de modo a criar um período de expansão da conjuntura econômica. Eu só quero lembrar você aqui, tá, que após a crise de 2008, nós vimos nascer o WhatsApp, o Square e o Uber. Tá? A Uber, né? Isso em 2009. Né? Nós temos aqui, ó, o WhatsApp comemora 12 anos, né? Os seus números não param de crescer. Aqui numa reportagem já agora de fevereiro de 2021. Aqui, né, o aplicativo de jogos Square, temos aí também já desde 2009. O criador da Uber, né, conheço o homem que criou a Uber porque não queria consertar o próprio carro. Inclusive, essa reportagem é bastante interessante, foi publicada lá no dia 12 de novembro de 2018, quando a Uber completou 10 anos. Né? Mas nós não paramos por aí, tá? A gente pode lembrar aqui do Pinterest, do Slack, né? Slack,
né? E o Instagram também, que comemorou aí 10 anos. E aí você vai falar, Carla, é coincidência, né? Mas talvez não seja coincidência. Olha, o Pinterest foi lançado oficialmente em 2010, foi fundada, né, ali nos Estados Unidos, a rede social de compartilhamento de fotos, que foi eleita como um dos melhores sites de 2011, né? Depois nós tivemos aqui o Slack, né, que é ali a questão do programa que é utilizado em home office. Aqui no Brasil, acho que nós utilizamos mais o Google Meeting, né? Aí, o Zoom, enfim, né? Mas também foram usadas outras plataformas que foram desenvolvidas demais aqui durante a pandemia, né? O Instagram, né, que completou 10 anos também em 2020, que anunciou atualizações de aniversário e tudo mais. Então, todos esses aplicativos surgiram após a crise de 2008. Mas você fala assim, mas Carla, por que você está falando isso? O que tem a ver? Pois é, não é uma novidade e não é uma, vamos dizer assim, uma coincidência, tá? Se a gente pudesse, por exemplo, compreender perfeitamente os ciclos de inovação nos moldes do que nos ensina o Joseph Schumpeter. Não sei se você conhece, tá? Mas ele é um economista que escreveu falando sobre o capitalismo, né? Falando sobre inovação, destruição criadora e desenvolvimento, que são alguns termos que ele utiliza em suas obras. E ele fala, como aqui no começo dessa reportagem, né, publicada pela InfoMoney no dia 30 de setembro de 2016, ele diz assim, olha, capitalismo estabilizado é uma contradição em termos. Então, Schumpeter foi responsável por reformular toda a teoria do crescimento e desenvolvimento econômico da sua época, ao considerar a figura central dos homens de negócio, da inovação e da constante destruição como pilares do capitalismo. Ou seja, o capitalismo ele está em constante renovação, né? Constante renovação. E aqui eu mostro para você as ondas do Schumpeter. O processo de inovação é cada vez mais rápido em tempos de internet. Então, para Schumpeter, os negócios vivem ondas de inovação que surgem e desaparecem. Então, no século XVIII, a primeira leva inovadora veio com a energia hidráulica, né? A indústria têxtil, o tratamento de aço. Os ciclos eram longos, duravam de 40 a 60 anos, e agora encurtaram. Então, você pode ver ali a primeira onda, 1785, né? Energia hidráulica, têxtil e aço. Depois a segunda onda, a partir de 1845, vapor, aço, estradas de ferro. Depois, em 1900, eletricidade, químicos, motor de combustão interna. Depois, em 1950, né? Petroquímicos, eletrônicos e aviação. Depois nós tivemos aí, em 1990, né, as redes digitais, softwares, novas mídias. Então, olha, você pode ver aqui que as ondas de inovação são cada vez mais curtas. Então ele fala, olha, esses ciclos inovadores, eles nascem, amadurecem durante um certo período e são destruídos por um esgotamento exaustivo até abrirem espaço para um novo ciclo, como você viu aqui. Lógico que a nossa aula não tem o objetivo de explicar as teorias econômicas e tudo mais, mas é bom, se você se interessa por economia, tá aí uma ótima leitura para você conseguir entender um pouco melhor o mundo que a gente vive, essa renovação do capitalismo. Né? Então, assim, concentrados em uma era estigmatizada pelas mídias sociais, né? A partir, inclusive, de uma previsão vulgar qualquer, nós poderíamos arriscar, inclusive, que o próximo ciclo de inovação não se concentraria, por exemplo, na criação de um novo Facebook. Né? Acho que não, né? Mas talvez na construção 3D de proteínas a partir de uma sequência de aminoácidos. Aí você vai falar assim, mas isso aí é um futuro distante? Pois é, certamente não. Aí eu vou mostrar aqui para você um tutorial, vou explicar aqui esse tutorial de modelagem de proteínas, tá? Que foi aqui publicado no dia 28 de maio de 2021. Super interessante aí essa reportagem. Por quê? Porque ele fala sobre essa questão da biologia, das proteínas, que foi muito discutido em 2020. Inclusive, em novembro de 2020, uma startup chamada DeepMinds conseguiu obter essa sequência 3D de um modo muito ágil, como nunca tinha sido visto antes, né? E promete dobrar a performance em testes futuros. E tudo isso é resultado de inteligência artificial, né, da DeepMind, que fez a descoberta científica
revolucionária, publicada aí pela Exame Informática no dia 2/12 de 2020, né? Então foi publicado, foi anunciado ao mundo em novembro e aí no começo de dezembro eles já apresentaram informações bastante relevantes, né? A BBC News também, né, no dia 1º de dezembro de 2020, publicou como um dos grandes mistérios da biologia foi solucionado com inteligência artificial, tá? Um dos maiores mistérios da biologia foi resolvido usando inteligência artificial, anunciaram os especialistas. Então, prever como uma proteína adquire uma forma tridimensional única intrigou os cientistas por meio século e agora o laboratório de inteligência artificial DeepMind, que pertence ao Google e tem sede em Londres, resolveu o problema, dizem os organizadores de um desafio científico. Então, uma melhor compreensão das formas das proteínas pode desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento de novos medicamentos para o tratamento de doenças. Inclusive, a BBC News publica, dizendo que espera-se que esse avanço acelere pesquisas sobre uma série de doenças, incluindo a Covid-19. Falar, mas Carla, essas informações, o 3D, como que ela será usada? Pois é, tá? Olha só, até aqui tem a imagem, né? O vírus que causa Covid-19 tem proteínas spike, ou de pico, que são representadas em vermelho, né? Que deixa, inclusive, até bonitinha a imagem, né? Então, assim, deixa eu explicar um pouco mais, assim, vamos dizer, de uma forma mais compreensível tudo isso, tá? Conhecer a estrutura 3D de uma proteína é importante na fabricação de medicamentos e na compreensão das doenças humanas, incluindo doenças como o câncer, demência, né, que é um dos grandes problemas porque a gente está vivendo mais, então a questão do envelhecimento acaba sendo um dos grandes problemas da nossa época. Então, a demência, as doenças infecciosas. Um exemplo, inclusive, é a Covid-19, em que os cientistas estudam como a proteína spike, que é essa que eu acabei de mostrar para você na tela, na superfície do vírus SARS-CoV, interage com os receptores das células humanas. Então, a busca de tendências sobre o futuro sempre intrigou a humanidade desde as épocas imemoráveis, né, o que justifica, inclusive, a alta procura por ficção científica no campo da literatura em todo o mundo. Né? A ficção científica hoje é uma das especialidades da literatura que mais vendem. Então, a gente não pode esquecer, né, que nos causaria certa estranheza se nós soubéssemos, por exemplo, quando éramos crianças, principalmente eu que nasci na década de 80, que as nossas tarefas futuras teriam auxílio, por exemplo, de assistentes digitais, plenamente dotados de linguagem semântica impecável, né? Também um Big Data aí capacitado de antecipar as nossas perguntas, os nossos desejos. Isso é tão comum no nosso dia a dia que a gente não consegue, a gente às vezes nem percebe o quão louco é isso. Como que algo consegue digitar, né, e sequencializar um pensamento daquilo que a gente está buscando, que a gente deseja. Ou, por exemplo, a gente não poderia imaginar que a partir de dados genéticos nós pudéssemos melhorar a receptividade de produtos que nos fossem, por exemplo, oferecidos via campanhas de marketing, como sugere, inclusive, a publicação da pesquisa realizada pela Wharton School of Business, tá? Mostro aqui a página deles para vocês, né? Da Universidade da Pensilvânia, que fala justamente sobre essa questão dos programas, como que eles conseguem, vamos dizer assim, interagir com os nossos desejos, com o nosso dia a dia, né? Nessa mesma linha, um outro livro bastante interessante para leitura, para quem tem, né, quem consegue fazer leituras em inglês, tá? É o livro da Amy Webb, The Signals Are Talking, né? Muito interessante esse livro, ainda não temos traduzido em português, mas é um livro extremamente interessante porque ela fala o seguinte, que nós detectamos tendências futuras por meio de algumas percepções que vulgarmente poderiam ser sintetizadas na necessidade por mudança, ou oportunidade de aprimoramento, cenários convergentes. Então, as tendências, segundo ela, emergem nas intersecções das forças mercadológicas que ativa, né? E que ciclicamente são construídas e destruídas. Então, são novas manifestações que representam as colisões dos novos desenvolvimentos, né, realizados aí de modo constante ao longo dos anos.
Então, ao fim de uma era de inovação, nós conseguimos ter um modo holístico, né, de ampla consciência desse salto à distância que não foi dado do começo até o fim de um outro momento. Né? Agora, nós temos que notar que, conforme os nossos hábitos são moldados a partir dessas novas necessidades, como ela apresenta no seu livro, a disrupção tecnológica alcança esses novos áreas. Por exemplo, vejamos a área da telemedicina, né? Que da medicina, como eu falei no começo dessa aula, né? E os diagnósticos médicos. A questão da medicina avançou tanto nesse tempo, né? Por meio aí de suporte cloud, machine learning, a tecnologia de baixo custo, inclusive tem permitido que os exames sejam feitos sem a necessidade de consultas médicas tradicionais. Tá? Então, nós temos aqui, inclusive, o futuro do atendimento médico, como a tecnologia pode ajudar na área da saúde. Foi publicado no dia 7 de abril de 2021. Para quem se interessa sobre essa área, recomendo a leitura desse artigo. Tá? Agora, para dar mais cor, vamos dizer assim, a esse salto de inovação, eu quero destacar para você a Veliev, que é uma startup que oferece testes de detecção de infecção urinária, que são sincronizados, meu Deus do céu, a um aplicativo da marca, né, que nós conseguimos acessar, né, e fazer aí um diagnóstico de tratamento de infecção urinária, por exemplo, né? E depois de concluído o teste, automaticamente o profissional médico analisa ali os resultados e em 30 minutos o indivíduo recebe o diagnóstico. E caso for diagnosticado com uma provável infecção, o indivíduo pode optar em receber a receita médica em casa. Aí você vai falar assim, é um mundo futurístico, né? Não, esse é o nosso presente, como você consegue ver aqui na página da Veliev. Então, ali ele recebe o kit, né, na sua casa, faz o diagnóstico e ainda recebe os antibióticos, caso seja necessário, caso o resultado do seu exame né, indique que é necessário um antibiótico. Então, em 2020, a pandemia ofuscou o brilho das novas percepções inovadoras. E um dos grandes protagonistas dessa ciranda tecnológica foram os robôs. Tá? Frotas de robôs foram implementadas em todo o mundo durante o ano. E eles higienizavam automaticamente quartos de hospitais, monitoraram pacientes remotamente, tá? Coletaram e entregaram receitas, medicaram, mediram temperaturas corporais, além de ajudarem os médicos em várias frentes. Se você quiser saber, aí também na nossa aula o nosso tempo não permite falar sobre cada um deles, mas o IG, né, publicou aí no dia 30/12 de 2020 as máquinas contra a Covid-19, relembre 7 robôs que ajudaram os humanos em 2020. Então, como que a tecnologia nos ajudou aí nessa pandemia. Um destaque também desse setor foi a Diligent Robotics, que é uma startup localizada em Austin, nos Estados Unidos, né, no Texas, e apostou na fabricação de robôs para o auxílio de atividades rotineiras dos hospitais, e facilitou a vida da equipe médica, né, pelos cuidados dos pacientes com sintomas da Covid-19. Está aqui o site deles também, é uma publicação do dia 26 de janeiro de 2021, falando sobre os robôs nessa guerra, né, contra a Covid-19. Muito interessante também ali esse trabalho feito pela Diligent. Tá? E, inegavelmente, os robôs se tornaram trabalhadores essenciais durante a pandemia, mas eles não se tornaram mais essenciais que a busca pela supremacia quântica. Aí você vai falando, meu Deus do céu, hoje a Carla tá que tá, né? Pois é, esse termo, ele nasceu de um artigo publicado por pesquisadores do Google, né? Então, certamente o ano de 2020 foi um divisor de águas para essa nova busca mundial. Se você quiser saber mais sobre a supremacia quântica, no dia 24 de outubro de 2019, o jornal britânico BBC News publicou, né, o que é a supremacia quântica que o Google diz ter alcançado. Né? Então, o Google revelou que um supercomputador quântico conseguiu endereçar em apenas 200 segundos um desafio que tomaria cerca de 10 mil anos para ser desenvolvido por um computador tradicional. Tá vendo aí? Então, ali o nome do computador, né, é o supercomputador mais rápido do mundo.
Imagens revelam o visual do computador mais rápido do mundo, enfim, dia 3/11 de 2019, né? Então, no finalzinho aí de 2019, né, nesse mundo bem pré-pandêmico, a Google já estava lançando aí o computador mais rápido do mundo. E em fevereiro de 2021, né, um ano depois da pandemia, os pesquisadores do Google estimaram que os supercomputadores terão 3 milhões, repito, 3 milhões de vezes mais rápidos que os modelos tradicionais. Aí você fala, é impossível isso. Talvez, mas em um passado remoto. Hoje já não é mais. O site Computer World publicou aí no dia 25 de fevereiro de 2021, o computador quântico resolve problema 3 milhões de vezes mais rápido do que um computador clássico. Para resolver um problema de décadas, vantagem computacional quântica pode ser alcançada através do método chamado recozimento quântico. Até dar uma outra aula para nós aqui, né? Bom, então o salto tecnológico que a humanidade deu em 2020 e dará nos próximos anos, em decorrência da alteração dos cenários econômicos, permitirá que estejamos cada vez mais perto de um futuro que outrora nos pareceu muito distantes. Então, ao permear esse novo ciclo de inovação, de novo, lembrando do Joseph Schumpeter, né? Seria, no mínimo, prudente, né, palpitarmos aí qual avanço se sobressai aos outros. Talvez, por opções excludentes, nós poderíamos determinar um menor grupo, né, de possibilidades, mas ainda nada preciso, né? Mas, inegavelmente, seja qual for a frente vencedora, a gente não pode esquecer que a maioria das atuais proposições tecnológicas, sempre que de dentro de padrões minimamente éticos e de segurança, promovam um avanço de qualidade na vida dos seres humanos, uma maior intersecção de áreas multidisciplinares, né, e um aprofundamento exaustivo nas relações humanas. E com base nas tendências mercadológicas detectadas a partir de 2020 e já refletidas em 2021, é possível afirmar que o futuro tecnológico está, sim, mais próximo do que nós imaginamos, e que nós saímos de 2020 muito mais fortes do que nós entramos, ao menos tecnologicamente. Né? Mas aí você deve estar se perguntando, Carmen, mas eu quero saber sobre mais transformações, mais do meu dia a dia, né? Então eu trouxe para você aqui, eu teria mais para falar para você, mas eu trouxe aqui 5 transformações digitais de 2020. Então a quarentena forçada pela Covid-19 acelerou a necessidade da tecnologia para garantir a sobrevivência das empresas. Então no ano passado, inclusive nessa mesma época, eu gravei algumas aulas para o Focus Concursos, não aqui no Google Livre, né, mas dentro da plataforma dos alunos assinantes, né? Eu gravei algumas aulas e fiz algumas previsões de tendências na transformação do mundo digital. E agora, né, um ano depois, gravando agora aqui para todo mundo, eu percebo que nós estamos lidando com uma pandemia global que afetou literalmente todos os setores. Mas eu vou te mostrar 5, tá? O primeiro deles, a aceleração do desenvolvimento da tecnologia 5G. Tá? Então, até um ano atrás, estava claro que todos, em todo o mundo, buscavam conectividade mais rápida, em casa ou no local de trabalho. Você provavelmente deve ter passado por isso. A Covid-19 apenas intensificou essa demanda quando os profissionais trocaram seus escritórios em áreas bem conectadas pelo home office, em áreas mais afastadas dos grandes centros. E nós precisamos das redes melhores para manter esse nível de conectividade. E a boa notícia é que a implantação está avançando apesar do vírus. Então, muitas empresas de telecomunicações estão no caminho certo para cumprir e superar as suas metas de implementação de 5G. Então, em maio agora, né, a Verizon lançou um laboratório virtual para testar a implantação da tecnologia e anunciou uma cobertura em São Diego. Na China, a tecnologia 5G está se espalhando tão rapidamente que a Ericsson teve que aumentar a sua meta de registros para o ano. Ao mesmo tempo, a Qualcomm anunciou em seu balanço mais recente que mais de 60% dos dispositivos enviados no trimestre eram 5G. Outras estatísticas relevantes da Qualcomm, né, reforçam justamente essa tendência, que atualmente 80 operadores diferentes estão investindo em tecnologia 5G. O serviço já foi lançado em mais de 35 países e mais de 45 fabricantes anunciaram a produção de aparelhos compatíveis.
Além disso, a tecnologia já está sendo aplicada na China e em outros lugares. Os hospitais chineses estão usando robôs movidos a 5G para monitorar a temperatura dos usuários e as aplicações da saúde, que nós falamos ao longo da nossa aula, né? Nós também percebemos, né, nesses últimos tempos, que os lançamentos dos telefones celulares de 2020 foram lançados prontos para conectividade 5G. Então, há rumores de que a Apple lançará o seu iPhone 5G ainda esse ano, né? Agora, né, em 2021. E o que está claro é que o 5G não foi desacelerado pela Covid-19 e só continuará a crescer nos próximos meses. Então, aí, certamente, 2021, 2022, né, serão grandes anos para a tecnologia. Segundo avanço que eu quero citar para você aqui é o Wi-Fi 6, que ainda está por vir, né? Então, assim, no ano passado, né? Eu estava falando sobre as tecnologias de 5G também na plataforma dos alunos assinantes, né, do Focus. E eu comentei sobre o Wi-Fi 6, né, que estava trabalhando em conjunto, que os dois, a 5G e o Wi-Fi 6, criariam uma combinação perfeita de conectividade ultra rápido para casas, para escritórios, enfim. Eu também disse que nós poderíamos esperar aí velocidades de downloads até 3 vezes mais rápidas do que as alcançáveis no Wi-Fi que a gente usa hoje. Então, né, onde nós fomos parar? Então, em abril, a FCC, que é o órgão regulador da área de telecomunicações, lá de radiodifusão nos Estados Unidos, votou por unanimidade para abrir a nova banda de espectro de dispositivos capazes de acomodá-la, o que significa que não sabemos exatamente se funcionará bem. Então, os primeiros dispositivos equipados para lidar com Wi-Fi 6 devem ser lançados, né, também em 2021, e nós estamos ansiosos, né, para que isso, inclusive, aconteça. A terceira mudança foi a inteligência artificial e o aprendizado da máquina, que foi impulsionando os negócios durante a pandemia. Os dados continuam crescendo exponencialmente, mas sem análise, muitas vezes, né? Eles se tornam inúteis. Então, a inteligência artificial e o aprendizado da máquina cresceram violentamente, né, nos últimos meses, à medida em que as empresas recorreram às tecnologias para obter insights sobre os seus negócios. Então, no ano passado, quando a empresa de operações de TI, né, e de segurança Splunk anunciou a campanha Data to Everything, eu pensei que ela era um pouco ousada, mas dadas as circunstâncias atuais, é exatamente disso que nós precisamos, né? Todos os dados devem ser capturados, gerenciados, enriquecidos e visualizados rapidamente para fornecer alguma visão de futuro, tá? Também é interessante que em uma outra aula que eu gravei no Focus, eu disse sobre o valor da inteligência artificial. Tem uma aula que eu falei que eu gravei só falando de inteligência artificial. E eu falei sobre o aprendizado da máquina, né, para análise de dados, que poderia ser dividido em 3 propostas distintas. Eu falei, olha, é a velocidade, é a escala, é a conveniência. E todas as 3 foram realizadas nos últimos meses. Então, provavelmente, nós veremos um crescimento exponencial à medida que o vírus continue a se espalhar. E tudo isso, né, sido apoiado por um investimento maciço, porque nós vimos a inteligência artificial embrenhada cada vez mais naquilo que nós fazemos. Então, provedores de nuvem como o Google, a IBM, Microsoft, estão investindo para oferecer aceleração nesse campo. Também os fabricantes de chips como o Nvidia e a Intel estão criando GPUs e CPUs que podem impulsionar o treinamento e o aprendizado a partir de dados, né? E cada vez mais impulsionam recomendações direcionadas à inteligência artificial conversacional, né? E isso também está sendo expandido para uma outra extremidade, onde a inteligência artificial está ajudando a acomodar as massas de dados da internet das coisas, né? Que é a IoT, que é outra aula que eu gravei dentro da plataforma do Focus Concursos, que vale muito a pena você assistir, né? Sobre a internet das coisas. Então, à medida que nós tentamos dar sentido a mais dados para manter as pessoas, as escolas e os locais de trabalho seguros, a inteligência artificial e o aprendizado da máquina continuarão, sim, a brilhar. Também nós vimos aí aumentar a necessidade do blockchain. Em 2019, gente, tá? Eu gravei também uma aula falando sobre
aí sobre que os anos seguintes poderiam presenciar um verdadeiro aumento do blockchain, né? Para além das criptomoedas, né? E eu acho que a gente está vendo isso acontecer. Tanto é que em abril, né, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos nomeou o blockchain como uma tecnologia essencial para combater a Covid-19 e reparar a economia quebrada do país. Então, cadeias de suprimento em todo o mundo foram afetadas pelo vírus. Então, se implementado corretamente, o blockchain tem o potencial de consertar as cadeias de suprimentos danificadas, processando e verificando transações rapidamente. E essa poderia, inclusive, ser o catalisador perfeito para promover o avanço contínuo da doença. E, por último, quero falar também da expansão dos veículos conectados, drones e outras tecnologias. Por quê? Porque também uma outra aula que eu gravei aqui no Fox, né? Eu falei assim, olha, o próximo ano, né, nós veremos, né, nos próximos anos nós veremos as cidades conectadas, veículos autônomos. E agora, graças à pandemia, né, para trazer alguma coisa de bom, né, nós estamos vendo uma expansão na forma como os governos coletam os dados para rastreamento de contatos. Então, aplicativos como os APIs, né, Interface de Programação de Aplicações da Google e da Apple, estão sendo usados com grande sucesso em países da Europa. Essa tecnologia, embora usada apenas para o vírus no momento, provavelmente pode ser ajustada e colocada em uso para outras atividades em cidades inteligentes. Então, carros conectados podem não ter sido uma prioridade durante a pandemia, mas as montadoras ainda estão fazendo a tecnologia avançar. E, recentemente, a Mercedes e a Nvidia anunciaram uma parceria para equipar os veículos da montadora com computadores até 2024. E este é apenas uma dezena de exemplos, né, porque a Tesla, é claro, né, tem tido aí uma grande trajetória, né, porque seus carros e o seu novo e disruptivo design aí de caminhão, né, registram boas vendas, apesar da incerteza econômica. E a melhor parte de estar conectado, você deve estar se perguntando, né? O carro seria atualizado virtualmente, né? Como os nossos telefones são e como os dispositivos fazem hoje. E essas mudanças podem ser pequenas, mas o impacto pode ser grande nesse setor à medida que nós avançarmos aí para 2021. E para finalizar aqui uma reflexão, né? Que no geral, inclusive eu quero a sua opinião sobre isso. Se você puder escrever aqui, né? O que você acha disso? Você acha que isso é realmente um avanço? Não é? Né? Enfim. Então, assim, ao meu ver, no geral, a Covid-19 fez as coisas andarem mais rápido. Então, a maioria dessas tendências continuará a crescer no futuro, né? Conforme a doença continue. Olhar. Então, nós estamos vendo em primeira mão como muitas delas podem nos ajudar a nos mantermos conectados e saudáveis, inclusive, né? Então, eu não as vejo indo embora e mudando tão cedo. Mas, como nós somos continuamente pressionados, né, embora aí ao chegar ao nosso limite, né, acredito que mais empresas descobrirão maneiras melhores de usar essas tecnologias e eu mal posso esperar para ver onde nós podemos chegar. Meu desejo é para a Lua, teletransporte, coisas desse tipo. Certo? Gente, é isso. Um grande beijo para você. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de dar like, comenta aqui, porque essa aula é uma aula bastante interessante da gente bater um papo, dialogar. E se você quer que eu fale sobre algum desses aspectos mais profundamente, peça aqui também, que será um prazer atender o seu pedido. Tchau, tchau e até mais!